Mal de Alzheimer. A narrativa a seguir apresenta alguns sinais da doença de Alzheimer. Cerca de 1 em cada 3 pessoas que morrem acima dos 65 anos tem doença de Alzheimer ou outro tipo de demência. Atualmente, mais de 5 milhões de pessoas nos Estados Unidos têm doença de Alzheimer. Sinais de alerta, memória e discurso. Na fase inicial da doença de Alzheimer, a perda de memória, sobretudo para fatos recentes, já é perceptível. Esquecer conversas recentes e repetir perguntas semelhantes se torna cada vez mais frequente. Da mesma forma, ocorre mudança no discurso, com dificuldade de se lembrar de palavras comuns. Embora isso possa acontecer ocasionalmente com pessoas normais, tais problemas de memória se tornam mais frequentes e cada vez piores em pacientes com doença de Alzheimer. Sinais de alerta, comportamento, mudanças de humor, problemas com julgamento, mudanças na aparência, falta de higiene, uso de roupas sujas, e confusão com tarefas que previamente fazia bem. São algumas das mudanças de comportamento observadas em pacientes com doença de Alzheimer, especialmente quando a doença progride. Não ignore os sinais. Se houver sinais da doença de Alzheimer, a pessoa deve ser avaliada por seu médico logo que os sintomas começarem. O médico pode ajudar a distinguir a doença de Alzheimer de outros problemas de saúde tratáveis, como problemas de tireoide ou desequilíbrio eletrolítico que podem causar sintomas semelhantes. Diagnosticar a doença de Alzheimer. O diagnóstico da doença de Alzheimer é baseado em critérios clínicos. Não há nenhum teste definitivo atualmente disponível para a doença de Alzheimer. Testes do estado mental podem ajudar a avaliar a função mental e memória do paciente. Outros exames de sangue, exames cerebrais, tomografia, ressonância magnética, PET ou SPECT, eletroencefalograma, EEG, e outros são usados para determinar se existem outras causas, metabólicas, acidente vascular cerebral, tumor cerebral, que poderiam estar causando os sintomas da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer e o cérebro. A doença de Alzheimer causa morte dos neurônios cerebrais. Esta perda de células por todo o cérebro pode ser visualizada em exames cerebrais, como ventrículos aumentados e diminuição, atrofia, de algumas regiões cerebrais. O resultado é a interrupção da comunicação celular que é evidenciada pelo declínio na memória, fala, compreensão, e outras alterações. O que esperar da progressão do Alzheimer? A doença de Alzheimer é progressiva, mas a sua progressão varia de paciente para paciente. O tempo de sobrevivência médio varia desde cerca de 3 a 9 anos, alguns pacientes sobrevivem cerca de 20 anos, com uma lenta progressão dos sintomas. Como a doença de Alzheimer afeta a vida diária? A progressão da doença de Alzheimer leva a mudanças que afetam a vida diária. Os pacientes desenvolvem crescentes dificuldades, tais como cuidar de sua vida financeira ou se perder facilmente.
A progressão pode resultar na incapacidade de reconhecer os entes queridos, perda de habilidades de linguagem e problemas físicos, tais como perda de equilíbrio ou incontinência. Alzheimer e direção de veículos. Como mencionado, ocorre perda progressiva das capacidades mentais e físicas nos pacientes de Alzheimer. Uma tarefa difícil é convencer tal paciente que já não é seguro para ele dirigir. Muitos pacientes podem não compreender o seu declínio progressivo, o que causa resistência em parar de dirigir. O paciente pode se beneficiar de discussões e planos sobre outras formas de transportes alternativos. Se isso não ocorrer, peça ajuda ao médico do paciente. Se o paciente ainda insiste em dirigir, você pode precisar entrar em contato com o departamento de trânsito para avaliar as habilidades de condução da pessoa. Alzheimer e exercício físico. O exercício deve ser encorajado para as pessoas com a doença de Alzheimer porque melhora a força muscular, a coordenação e pode melhorar o humor e reduzir a ansiedade. No entanto, a pessoa não deve ser estressada, para evitar a piora dos sintomas. Andar a pé, jardinagem, ou visitar um museu ou parque são exemplos de atividades de leve a moderada intensidade que podem ajudar o vigor e reduzir a ansiedade. Medicamentos para a doença de Alzheimer. Não há cura ou maneira de parar a morte neuronal em pacientes de Alzheimer. No entanto, alguns medicamentos podem ajudar a retardar a progressão da doença, donepezila, rivastigmina, galantamina e memantina, no tratamento de sintomas psiquiátricos, neuroléticos, antidepressivos. E permitem ao paciente ser relativamente mais independente por mais tempo. O papel do cuidador. Ser cuidador de um paciente com doença de Alzheimer é uma tarefa difícil na qual é preciso encontrar um equilíbrio entre tentar maximizar a independência do paciente e prestar assistência. Além de assumir a responsabilidade por tarefas que o paciente já não pode fazer. Por exemplo, o paciente pode ter dificuldade em lembrar suas tarefas. Assim, o cuidador pode deixar notas ou outros lembretes para ajudar o paciente nas tarefas que ainda pode fazer. Desafios no cuidado. Com o avanço da doença de Alzheimer, os desafios de ser um cuidador também aumentam. Pacientes da doença de Alzheimer, em fase inicial, podem cooperar bem com cuidadores porque eles ainda podem ter uma compreensão do processo da doença. Com o avanço dos sintomas, muitos pacientes podem desenvolver depressão, ansiedade, ressentimento e paranoia. Os cuidadores podem tornarem-se expostos a comportamentos agressivos ou violentos. Pode ser difícil para alguns cuidadores perceberem que a doença de Alzheimer é a causa dessa mudança. O cuidador deve sempre procurar atendimento médico quando o paciente começa a apresentar comportamento violento. Síndrome do pôr do sol. Síndrome do pôr do sol é uma condição que pode ocorrer em cerca de 20% dos pacientes com doença de Alzheimer que resulta em ansiedade, agitação ou confusão no final do dia, quando o sol se põe.
A causa não é conhecida, mas pode estar relacionada com desorientação, exaustão física ou mental, ansiedade e paranoia com o escurecer da luz do dia. Esse fenômeno pode ser reduzido mantendo a casa bem iluminada a partir da tarde, entretendo o paciente com programas de TV que lhe sejam interessantes e um quarto confortável para dormir com alguma iluminação noturna. Quando o seu ente querido não conhece você, os pacientes com doença de Alzheimer podem eventualmente ter dificuldade para lembrar nomes, mesmo aqueles de familiares próximos. Uma boa ajuda é um álbum de fotos com o nome do familiar escrito sob a sua imagem. Alguns pacientes não mais reconhecerão os membros da família. Embora isso seja difícil para alguns membros da família aceitar, pode ser útil lembrá-los que a doença de Alzheimer é a causa desta situação e que ela não é causada pelo paciente. Sinais de alerta de estresse do cuidador. Cuidadores de pacientes com doença de Alzheimer precisam entender que eles podem ser afetados pelo intenso desgaste de seu trabalho. Cerca de 1 em 3 cuidadores da doença de Alzheimer desenvolve sintomas de depressão. Cerca de 60% dos cuidadores avaliam o estresse emocional causado pela doença de Alzheimer como alto ou muito alto. Sinais de estresse do cuidador incluem tristeza, raiva, mudanças de humor, dores de cabeça, dor nas costas, e dificuldade para dormir e se concentrar. Cuidando do cuidador. O cuidador de pessoas com doença de Alzheimer tem um trabalho difícil, eles precisam ter cuidado com o excesso de desgaste emocional. Os cuidadores precisam ter um tempo diário para si, para relaxar e fazer algum exercício físico. Cuidadores podem encontrar grupos de apoio local. Os grupos podem ser localizados através de uma associação de Alzheimer, como a Abras. Documentos essenciais. Esteja preparado. Enquanto o paciente com doença de Alzheimer ainda é capaz de fazer julgamentos adequados, o paciente deve, com um ente querido presente, se necessário, entrar em contato com um advogado para elaborar documentos legais, diretrizes antecipadas. Esses documentos podem indicar os tratamentos médicos, o tipo de cuidado no fim da vida e indicar uma pessoa para tomar decisões, médicas e financeiras, quando o paciente com doença de Alzheimer não puder mais tomar decisões por si mesmo. Cuidados de saúde no lar. O desejo de muitos pacientes com doença de Alzheimer é ficar em casa o tanto quanto puderem. Este tempo pode ser estendido com um planejamento diário cuidadoso e com um cuidador domiciliar profissional que pode ajudar a pessoa em atividades diárias como higiene pessoal, preparação de refeições ou transporte. Grupos de apoio locais podem ajudar os familiares a encontrar organizações de cuidadores profissionais. Residências geriátricas. Alguns pacientes com doença de Alzheimer com sintomas mais avançados precisam de mais cuidados do que pode ser fornecido em casa. O uso de residências geriátricas pode ser o próximo passo no cuidado, onde são providenciados alojamento, refeições, atividades e outras facilidades.
Outros pacientes com doença de Alzheimer podem precisar de uma unidade de cuidados especiais, com supervisão de enfermagem 24 horas por dia. Estágio final de Alzheimer. Com a progressão da doença de Alzheimer, os sintomas podem se tornar mais graves. A pessoa pode não ser capaz de falar, andar, ou reconhecer alguém. Alguns pacientes tornam-se acamados e até mesmo perdem a capacidade de engolir. Esses pacientes alcançaram os estágios finais da doença de Alzheimer e podem se beneficiar de cuidados paliativos. A equipe de cuidados paliativos geralmente fornece cuidados de enfermagem, alívio da dor em tempo integral, e conforto para os doentes em estado terminal. Ajudar as crianças a lidar. Por conta de as crianças poderem ficar aborrecidas, com medo, ou confusas sobre a progressão da doença de Alzheimer em um membro da família. Importante tentar explicar que o paciente tem uma doença que está causando essas mudanças e ações. Mudanças no seu cérebro são a causa da doença e não se pode controlar estas mudanças. A Associação de Alzheimer oferece vídeos e sugestões para ajudar as crianças e adolescentes a entender o efeito da doença de Alzheimer em um membro da família. Reduzir o risco de Alzheimer. Até o momento, não há nenhuma maneira definitiva comprovada para prevenir a doença de Alzheimer. No entanto, os pesquisadores estão investigando os efeitos de atividade física e mental, da dieta e do ambiente no desenvolvimento da doença de Alzheimer. Estudos atuais sugerem que uma dieta saudável para o coração, uma dieta rica em peixes, nozes, legumes, frutas e cereais, pode ajudar a proteger o cérebro da doença de Alzheimer e outros problemas. Estudos semelhantes sugerem que as pessoas que se exercitam regularmente diminuem o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. Destaques sobre a doença de Alzheimer. Mal de Alzheimer. Narrado, adaptado por José S.S. Almeida. 1 de setembro de 2015. Professor Dr. Márcio Baltazar. Revisão e autoria do conteúdo. CRMSP 100.481. Professor Dr. Carlos Alberto Mantovani Guerreiro. Coautoria e correvisão do conteúdo. CRMSP 24.764. Referência: eMedicine Health. A doença de Alzheimer. Música/fotos/vídeo. Acervos livres Google/YouTube. Software/narração. MS Movie Maker/Bing. O vídeo não fornece conselhos médicos. Consulte informações adicionais com seu médico. Destina-se apenas para fins informativos gerais e não a circunstâncias individuais. Não substitui para aconselhamento médico profissional, diagnóstico ou tratamento e não deve ser invocado para tomar decisões sobre sua saúde. Nunca ignorar o profissional médico em busca de tratamento devido a algo que você assistiu no vídeo. Se você acha que pode ter uma emergência médica, informar imediatamente seu médico. Publicação mediante revisão dos médicos neurologistas. Professor Dr. Márcio Baltazar. Revisão e autoria do conteúdo. CRMSP 100.481. Professor Dr. Carlos Alberto Mantovani Guerreiro. Coautoria e correvisão do conteúdo. CRMSP 24.764.
Conheça meus canais. Facebook José Sebastião Silva de Almeida, adicionar. Facebook página Contos.Descontos, curtir. Facebook página Versão do José SS Almeida, curtir. YouTube canal Josi SS Almeida, subscrever. Google canal Josi SS Almeida, subscrever.